Olá, bonitas! Eu sou Érica Silva, consultora de imagem com foco em autoconhecimento e identidade. No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como a sua imagem pode e deve falar por você. Você já se perguntou o que as pessoas percebem sobre você só de te olhar? Quando falamos na comunicação, a maioria das pessoas pensam logo em palavras. Mas a verdade é que o que mais comunica em nós não é o que dizemos, é o que mostramos. A comunicação não verbal é tudo aquilo que o seu corpo, sua expressão, sua postura e até sua imagem dizem, sem você precisar abrir a boca. E a forma como você se veste, a maneira como você se senta, como você olha, como você se apresenta no mundo. Tudo isso está constantemente emitindo sinais que as pessoas interpretam consciente ou inconscientemente. E isso é tão poderoso que existem estudos que dizem que mais de 90% da nossa comunicação é não verbal. Ou seja, antes mesmo de você se apresentar, as pessoas já tiram conclusões sobre quem você é. O seu corpo fala, a sua roupa fala, o seu comportamento fala. E a grande pergunta é: o que você tem comunicado sem perceber? Quando a sua imagem está desconectada de quem você é, você pode estar falando algo que não tem nada a ver com a sua verdade. Mas quando a imagem reflete a sua identidade, você se torna coerente, autêntico e confiante. E a sua presença começa a abrir portas antes mesmo que você diga oi. A forma como você se veste, se movimenta, olha e até como você cruza os braços está contando uma história. E quando a imagem está desalinhada, eu tenho um relato de clientes que diziam se sentir fantasiadas, desconectada da própria imagem. Alguns sinais de que a imagem não está refletindo a identidade são a insegurança, sensação de inadequação, impressão errada nas pessoas. As consequências são perda de oportunidade, relações que não combinam com a essência da pessoa e a baixa autoestima. Talvez você já tenha se sentido assim. E o que acontece quando a imagem está desalinhada? Eu tenho um relato de uma cliente que dizia sentir-se fantasiada, desconectada da própria imagem. Alguns sinais de que a imagem não está refletindo a sua identidade são insegurança, sensação de inadequação, impressão errada nas pessoas. Aí, com consequência, são a perda de oportunidade, relações que não combinam com quem a pessoa de fato é, com a essência dela, e a baixa autoestima. Talvez você já tenha sentido algo assim. Você se arruma, se olha no espelho e mesmo com tudo no lugar, você ainda sente que tem algo errado. É como se a roupa não estivesse te vestindo, vestisse uma fantasia. Muitas pessoas se vestem para agradar os outros, para se encaixar no ambiente, numa profissão, numa expectativa. E aos poucos, sem perceber, vão desconectando de quem são de verdade e começam a usar o que tem que usar, o que tem que usar, que disseram que é bonito ou que parece mais seguro, mas dentro continua aquele vazio, aquela sensação de que algo está fora do lugar. Quando a sua imagem não reflete a sua identidade, você começa a se sentir como um personagem. E isso pode gerar insegurança, bloqueios, dificuldade de se posicionar, porque você não está se apresentando como de fato você é. É como se você dissesse ao mundo: essa aqui não sou eu de verdade, mas é isso que tenho para hoje. E quando essa desconexão é constante, o corpo sente e a alma sente. Eu já atendi clientes que diziam que as pessoas não me levam a sério ou parece que ninguém me vê. E quando íamos investigar, não era só sobre roupa, era sobre sua identidade, sobre o que alguém tinha ditado, ou ela tinha se perdido de tanto ser o que o mundo queria que ela fosse. Mas no fundo, estavam cansadas de não se reconhecerem. Essa desconexão pode afetar a sua vida profissional quando a sua imagem não transmite a competência ou clareza. Pode afetar os seus relacionamentos quando as pessoas criam uma ideia errada sobre você. E principalmente pode afetar a sua autoestima, porque é muito difícil confiar em si mesmo quando você olha no espelho e não se vê de verdade. Mas a boa notícia é que essa sensação não precisa ser permanente. Quando você começa a se reconectar com a sua verdadeira identidade, algo mágico acontece. Você começa a se vestir de você. E é sobre isso que eu vou falar agora com você. Sobre reconexão com a identidade. A gente falou sobre a dor de sentir desconectado
da própria imagem. Agora, eu quero te conduzir a um novo caminho, um caminho de reconexão, de volta para casa, de volta para você. E tudo começa pelo autoconhecimento. Não dá para se vestir de si mesma sem você nem saber quem você é. Não dá para alinhar a imagem se você não tem clareza sobre o que quer comunicar. Então, vamos falar da importância da identidade verdadeira. Muita gente pensa que imagem é só estética, mas a verdade é que imagem é expressão. E expressão só é poderosa quando vem de um lugar verdadeiro. Quando você se conhece, você se posiciona com segurança e escolhe com intenção e, principalmente, você se permite ser visto, não por uma aparência criada, mas pela sua essência refletida. Então, aqui vão algumas perguntas simples, mas transformadoras que você pode começar a se fazer. Hum, quais são os meus valores? Ou, ah, por que a sua imagem precisa carregar esses valores com coerência? Ou o que eu quero que as pessoas sintam ao me ver? Conexão, respeito, leveza, autoridade. A sua imagem pode provocar tudo isso se for construída com intenção. Quais roupas ou elementos me fazem sentir mais viva ou mais confiante? O guarda-roupa é um espelho e ele pode te devolver ou esconder partes importantes de quem você é. Onde estou me escondendo? Às vezes aquela peça mostra demais aquele look que te apaga. Não é sobre a escolha prática, é uma forma inconsciente de não se expor. Mas esconder-se demais também cansa. Quando você descobre quem é, você começa a se vestir de si mesmo. E a sua imagem passa a ter uma força que não depende de tendência, elogio ou aprovação. Quando eu acompanho os meus clientes nesse processo, eu percebo que a maior transformação não acontece só no visual, ela acontece no brilho no olhar, na forma como a pessoa entra numa sala, na decisão de ocupar um espaço com liberdade, porque agora ela se reconhece e se permite ser reconhecida também. Você sente que precisa dessa reconexão? Saiba que é possível. Não acontece do dia para a noite. É uma jornada, mas começa com o primeiro passo, um olhar para dentro. Uma escolha mais intencional, uma conversa honesta com o espelho. E agora eu vou te mostrar como essa imagem autêntica pode ser lida por qualquer pessoa, desde quem nunca estudou linguagem corporal até para quem faz leitura de imagem profissionalmente. Você sabia que, mesmo sem entender nada sobre imagem, qualquer pessoa consegue sentir alguma coisa quando te vê? E que algumas pessoas conseguem só com um olhar ter uma leitura quase completa sobre você, sem que você diga uma palavra sequer. É sobre isso que eu quero falar agora. Os dois tipos de leitores de sua imagem. O primeiro é o leitor comum. Ele sente mesmo sem entender. Esse é o tipo mais comum, aquela pessoa que não estuda sobre linguagem corporal, estilo, comunicação não verbal, mas ela sente. Ela não vai saber te explicar com palavras, mas ela vai te dizer: olha, você parece tão segura de si, ou você passa uma leveza tão boa. Ou, pelo contrário também, ela pode dizer: você parecia muito distante, ou achei que você fosse arrogante. Essas impressões vêm da sua imagem, da forma como você se posiciona, se expressa, se veste. A pessoa não entende os códigos, mas ela sente o efeito. E o segundo leitor é o leitor treinado. Ele te lê com precisão. Agora, existem pessoas treinadas para ler você com mais profundidade. Profissionais como recrutadores, psicólogos, líderes, comunicadores, consultores. Essas pessoas captam sinais de forma quase automática. Elas sabem se você está seguro ou inseguro, percebem se a sua imagem está alinhada com o que você está dizendo, leem se há autenticidade ou se é só uma armadura. E o mais incrível, essa leitura acontece em segundos. Você já viu alguém entrando numa sala sem falar uma palavra e já transmitir aquela autoridade, empatia ou leveza? Ou ao contrário também, alguém que super qualificado, mas que não se comunica bem com a própria imagem e acaba sendo subestimado. Isso acontece o tempo todo. A sua imagem é lida, quer queira você ou não. E quando ela está alinhada com a sua identidade, essa leitura se torna uma ponte e não um ruído.
Você não precisa ser um expert em moda ou comportamento. Você só precisa decidir ser quem você é e que a sua imagem fala a seu favor e não contra você. Então pensa comigo, como seria se na próxima reunião, entrevista de emprego ou encontro, você estivesse tão alinhado com quem você é, que a sua presença já contasse a sua história? Como seria ser lida e reconhecida de forma clara e verdadeira? Você já entendeu que a imagem fala. Agora é hora de decidir. O que você quer que ela diga sobre você? Hoje você ouviu uma coisa sobre identidade e comunicação não verbal. E talvez em algum momento você tenha se reconhecido. Talvez você tenha lembrado de uma fase da sua vida onde você se escondeu ou percebeu que até hoje a sua imagem não tem contado quem você realmente é. E é por isso que eu faço o que eu faço. Porque eu acredito que a imagem é uma das formas mais poderosas de comunicação. E que quando ela nasce da identidade, ela não só representa, ela liberta. Você não precisa de um guarda-roupa novo, você não precisa seguir tendências e nem copiar ninguém. Você só precisa se reencontrar e começar aos poucos a se vestir de si mesma, com verdade, com coragem, com propósito. Então eu te pergunto, hoje a sua imagem está contando a história certa sobre você? Ou será que está transmitindo uma versão que você nem reconhece mais? Se esse vídeo falou com você, deixe o seu like aqui, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E se você quer viver esse processo com acompanhamento, com alguém que te veja além da sua estética, me chama. Vai ser uma honra caminhar com você. Eu sou Érica Silva e o meu propósito é te ajudar a se vestir de você mesma, por dentro e por fora.